Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que está aí com o seu celular na mão, nos assistindo no YouTube. Fala Comandante Podcast. Ou é podcast Fala Comandante? Esquivando a intenção, né? Mas aí você pesquisando no YouTube, você vai achar e não se esquece Facinho. de você se inscrever e acionar o sininho. Se inscrever também, Se né? inscrever, Inscrever, curtir, acionar, cutucar. comentar. E você vai ter que compartilhar, porque hoje é especialíssimo esse podcast. Vocês aí da família da TV Metrópole também, muito obrigado pela audiência de vocês, tanto da região metropolitana como também da região norte, lá de Sobral. Muito grato a todos vocês que sempre me abordam, inclusive, Carlinhos, eu tô ficando famoso, eu de vez em quando o pessoal me aborda aí, eu pode assistir. E essa abordagem é onde? Essa abordagem vários é onde? lugares, no SESC, naquele dia que nós fomos fazer uma matéria, massa. na padaria e em outros lugares também. Muito obrigado pelo carinho. Pede autógrafo? Ainda não chegou nesse nível, mas pedem às vezes para tirar foto. Olha né? aí, ó, já é um avanço. E olha só vocês que nos assistem, hoje é diferenciado, porque nós temos uma pessoa que teve uma grande vitória agora nas eleições de 2024. Se tornou prefeito reeleito de um município muito importante, por acaso é da nossa região, rapaz, esse sertão de Crateús. Se não for o mais importante do estado do Ceará. Com certeza é melhor do que Crateús. Vocês já né? perceberam que o povo de Itaipueiras está por aqui direto, rapaz? Eu não tenho culpa É parente, aderente. Daqui a pouco ele vai trazer os tantos mil cidadãos de Ipueiras aqui. Só tem pérolas lá, rapaz. E aí, Carlinhos, você que tem mais propriedade para falar dessa autoridade que está aqui presente conosco. Cara, é assim... Eu sei que ele é grande, ele em é todo grande, sentido. no tamanho na tudo. política e na... Tá mais gordinho, né? Tá comendo bem. Era um palito. Cara, assim, a satisfação é muito grande. Eu já, como você bem falou, já entrevistei alguns filhos ilustres e eu quero aqui aproveitar e registrar a presença do Dr. Carlos Éden Melo Mourão. Esteve recentemente aqui no nosso podcast, está aqui nos vendo, assistindo, dando aquela força moral. E esse cara é diferenciado, como você falou, diferenciado em vários requisitos, principalmente o político, porque é um jovem, é um cara que se destacou na região, não só em Poeiras, e eu tenho muito orgulho, não só necessariamente por ser meu parente, né? Como seja parente, olha. Primo do prefeito, viu? Importante. Daqui a pouco eu vou. Mas vamos lá. O cara é desenrolado. O cara é inoxidável, viu? Além de forte. É 100%. Meus amigos, estamos aqui com ele. Lindo, bonito, inteligente, desenrolado. Júnior do Titico. Prazerzão, meu irmão. Prefeito reeleito de Ipueiras. Júnior, uma satisfação ter você conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter a condição de apresentar um pouquinho da sua vida, da sua história. Eu gostaria que você se apresentasse como gostaria de ser apresentado. Bom, antes de mais nada, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, né? Para mim é satisfação estar aqui. Quando o Carlinhos entrou em contato comigo, fazendo o convite, eu não hesitei em momento algum. Para mim é uma satisfação enorme. Então, agradecer a vocês pelo convite e dizer que a gente vem aí, né, de uma longa caminhada, né? Não só a eleição, mas 4 anos de trabalho pelo nosso município, né? Desde que eu fui eleito lá em 2020, com 25 anos de idade, né? Muito novo, né? Tive a honra de ser prefeito de Ipueiras. E para mim, Carlinhos, é a melhor do Brasil, né? A nossa cidade sempre tem que ser a melhor. Então... Melhor que Crateús. Daqui a pouco esse nome vai ser podcast, Fala Comandante, Ipueiras. Para mim é, enfim, uma terra querida que sempre me abraçou nos 4 cantos onde a gente chega e me deu a honra de ser prefeito da nossa terra, né? Eu só tenho a agradecer ao nosso povo, mesmo tão jovem, né? Quando eu fui candidato a primeira vez, com 21 anos, não fui eleito por 180 votos, né? E 4 anos depois, logo em seguida, fui eleito naquele Qual foi a momento, diferença em 2020? 2.320 votos de maioria. Né? E agora, em 2024? Já considerado uma das grandes diferenças que Ipueiras teve, né, Carlinhos? E agora, graças ao povo de Ipueiras novamente, graças a todo o trabalho que foi feito e graças a Deus a gente conseguiu a nossa reeleição com a maioria histórica, a segunda maior maioria da história de Ipueiras. Maior votação de um candidato a prefeito na história de Ipueiras, mais de 15 mil votos, né? 15.017 votos a gente conquistou nessa eleição. Elegemos 9 vereadores de 13, né? Nosso grupo político foi
graças a Deus, vitorioso em todos os sentidos, né? Elegemos 9 vereadores, uma grande renovação também na Câmara esse ano, né? E se Deus quiser, virão aí 4 anos pela frente de muito trabalho, de muita dedicação e de muito empenho para continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é trabalhar pelo povo, melhorar a vida do povo, porque o nosso município Ipueiras, grande parte dos ipueirenses, né, vive e viveu durante muitos anos numa situação muito difícil, né? O que tinha que ser prioridade não foi prioridade durante muito tempo na nossa terra e tem muito trabalho a ser feito ainda, apesar de nós já termos conquistado grandes feitos, né, nesses 4 anos, mas ainda tem muito a ser feito e foi exatamente por isso que eu fui eleito prefeito da nossa terra, para poder continuar trabalhando. Júnior, nos fala um pouco do Júnior. O Júnior, pessoa física, filho, pai, né? Fala um pouco pra gente. Carlinhos, lá de criança, né? Eu não sei qual é a cidade que ele foi criado. Ele nasceu e se criou em Ipueiras. Nasci e me criei Qual foi a cidade que nasceu? Deixa eu repetir, Ipueiras. Carlinhos, eu sou filho do Titico, né? Ex-prefeito da nossa Ipueiras, por 2 mandatos. Já nasceu na política. Já. Nasci, quando meu pai assumiu a prefeitura, eu tinha 1 ano de idade. Em 97. 97. Né? Eu tinha 1 ano de idade, quase 2. Né? E cresci a minha infância vendo ele trabalhar lá na prefeitura, atender as pessoas. Nossa casa sempre cheia de gente, né? E não é diferente, ainda hoje é assim. Né? E sempre à disposição, principalmente quem mais precisa, né? Quem conhece meu pai, e o Carlinhos sabe disso, sempre fez a política de atender as pessoas de perto, né? Procurando atender principalmente as demandas mais urgentes, questões de saúde, enfim. E minha infância toda foi assim, né? Até meus 9 anos de idade, foi quando meu pai saiu da prefeitura, em 2004, né? E aí passamos esse período afastado, né? Na oposição. Sou filho da Fátima, minha mãe querida, também tia do Carlinhos, né? Carlinhos é meu primo legítimo. Pessoa maravilhosa que está com a gente lá todos os dias. Preocupada como sempre, né, Carlinhos? Mas está lá do nosso lado e sempre que tem eventos está lá com a gente, está sempre na minha casa, enfim. Casado com a Amanda, minha esposa, né? Vamos fazer esse ano 4 anos de casados. 4 anos de casados. Tenho um filho de 4 anos também, o Francisco Souto de Vasconcelos Neto. Né? E agora, em breve, serei pai novamente. Olha aí. Né? Minha esposa, graças a Deus, esse ano foi um ano de muitas vitórias e muitas conquistas, né? Minha esposa está grávida e logo mais vai chegar mais um aí. Eu não sei ainda se vai ser José ou se vai ser Jade, né? Mas que tem mais um a caminho aí. E, como disse já, fui prefeito da nossa terra com 25 anos e de lá para cá venho trabalhando todos os dias para melhorar a qualidade de vida dos ipueirenses, porque, como eu já disse, é uma honra muito grande estar naquela cadeira. Júnior, durante esses 4 anos que você foi prefeito, a gente percebeu, né, através da imprensa regional e até mesmo, principalmente a local, sempre criticando a gestão, falando coisas e muitas vezes infundadas, que não tinha a menor chance de ser real. Oposição por oposição, quanto pior, melhor. Né? Você, como um jovem, à frente de uma prefeitura que se destacou na região, qual foi o maior desafio durante esses 4 anos, já que a grande maioria estava torcendo contra? A grande maioria da imprensa e principalmente a oposição, porque o povo, e ficou bem claro isso, estava do seu lado, que era o principal, era o povo. Tanto é que te deu aí uma votação muito expressiva e te fez ser reeleito. Carlinhos, a gente assume o nosso município num momento muito delicado. Né? A gente assume Ipueiras em janeiro de 2021. Né? Tinha passado ali a primeira onda da pandemia, mas a segunda onda, alguns meses depois que eu fui eleito, que eu assumi, já veio com força total. Né? Então a gente assume nosso município num momento muito delicado, muito difícil. Você me pergunta qual o nosso principal desafio. E sem dúvidas, nosso principal desafio, nossa principal dificuldade, que eu tinha dias que eu chegava e dizia, rapaz, eu não sei onde foi que eu me meti, meu Deus do céu, foi assumir Ipueiras da forma que a gente assumiu, certo? Vindo de 16 anos de oposição e recebendo de um grupo que estava 16 anos no poder, ou seja, fizeram de tudo para
prejudicar a gestão que ia assumir, a nossa gestão, que estava assumindo, né? Tu tem uma ideia? Até HD dos computadores da prefeitura toda foram deletados tudo e só Deus sabe onde foi parar os arquivos. A gente não tinha internet quando a gente assumiu a prefeitura. Nenhum dos nossos contratos, quando um grupo político ganha eleição de um outro grupo político, existe aquela transição, né, que tem que haver para que os serviços públicos essenciais não parem naqueles primeiros meses da nova gestão. E em Poeiras não teve isso, não teve transição. Logo que o período foi muito curto entre a eleição e a posse, né? A eleição foi 15 de novembro, a posse foi logo 1º de janeiro. Então foram 45 dias ali, diferente de agora, né, que são praticamente 3 meses. Por conta da pandemia, houve a mudança da data do período eleitoral em 2020, né? Então o período foi muito curto. Não houve transição. Segundo, um grupo político diferente, que estava 16 anos fora, pegando um grupo que estava 16 anos dentro. Então, quando a gente entrou na prefeitura, não tinha um contrato aditivado, não tinha contrato com posto de combustível, não tinha contrato de lixo, não tinha contrato de internet, não tinha contrato de nada. Caramba. De nada. A gente pegou a prefeitura sem um contrato vigente de nada. Inclusive as obras. Mas para a gente possa até citar uma obra que ainda hoje a gente tem problema por conta disso. Nenhum aditivo foi feito ao final da gestão de 2020, que deveria ter sido feito, para que, pelo menos por 3 meses, por 90 dias, para quando a gente entrasse, os serviços continuassem e aí viriam as novas licitações, enfim. Não houve isso. Então, como eu disse, é muito difícil você assumir um município dessa forma, com uma equipe nova, né? É importante considerar que toda a minha equipe, com exceção do meu pai que foi prefeito, né? Mas toda a minha equipe de secretariado, toda a minha equipe de chefe de setores, todo o núcleo gestor era novo. Estava ali sentando pela primeira vez, tendo a experiência com a administração pública pela primeira vez. Então você recebe o município dessa forma, devendo até a alma. Não estava paga a folha dos aposentados dia 1º de janeiro de 2021. Quem pagou a primeira folha quem pagou a folha de dezembro fui eu. Quem pagou a folha de dezembro dos servidores fui eu. De dezembro de 2020 fui eu que paguei, inclusive parcelado uns 2, 3 meses depois, né? Com exceção do pessoal da educação que estava pago, né? Então, com dívida na Enel na casa de milhões de reais, dívida, enfim, de todas as formas de você imaginar. Ainda hoje eu respondo uma ação devendo médico do mês de dezembro de 2020 que não foi pago. Né? E nem vai ser porque, enfim, era um instituto, enfim, a história para 10 anos. E aí, logo em seguida, você dá de cara com a pandemia. Aí vem a segunda onda, que foi mais complicada ainda que a primeira. Primeiro ponto. Segundo ponto, sem recurso. O município falido, os cofres da prefeitura sem dinheiro, e o dinheiro que veio para a pandemia, veio quando? 2020. Não veio dinheiro pra pandemia em 2021. Caramba. Não veio dinheiro pra pandemia em 2021. Não ficou nada. Não ficou nada. Não ficou nada. Veio, caramba, sei lá, e por isso recebeu milhões de reais, 3, 4 milhões de reais em 2020 pra pandemia. E em 2021 eu recebi zero. Pra não dizer que eu não recebi nada, nós recebemos no final de 2022, ou foi 2020, se não me engano, um abono pra dividir com os profissionais do Estado esse recurso. 400, 300 mil reais, enfim. E aí você encara aquela pandemia com a equipe nova, pegando a prefeitura de um grupo, enfim, de um grupo que estava muito tempo no poder, entregou da forma que entregou, sem recurso, né? E correndo o risco de perder a vida todo dia. Meu irmão, a gente não dormia à noite. Na época, o secretário era o Vito. Você conhece? Saúde? O secretário de saúde era o Vito. Ele cansou de pegar o caminhão, aquele Iveco velho da prefeitura, cair nos pedaços, e bater no Catolé do Rocha, na Paraíba, atrás de oxigênio, porque não tinha oxigênio no Ceará em canto nenhum. Quem salvou a gente foi um fornecedor lá no Catolé do Rocha, na Paraíba, só que tinha que buscar lá. E aí o Vitor entrava no caminhão de madrugada e bater no Catolé do Rocha. O próprio secretário entrava no caminhão de madrugada, ia bater no Catolé do Rocha, na Paraíba, e o caminhão velho, Iveco, velho pra caramba, que já foi, eu já até comprei... Risco, né? Se o caminhão desse o prego, ele corria o risco no meio da estrada e os pacientes que estavam internados no hospital corriam o risco de faltar oxigênio e não chegar aqui. Então foi uma loucura. Você não tem ideia do que foi assumir Poeiras naquele ano, da forma que a gente assumiu e encarar logo de frente à pandemia. Eu agradeço muito a Deus por ter conseguido fazer um bom trabalho. Eu agradeço muito o trabalho da equipe da saúde, todos os profissionais que se dedicaram naquele momento. E agradeço muito
e isso tem que ser dito ao governo do Estado em nome da Prece, que é a Associação dos Prefeitos do Ceará, presidente Júnior Castro. Agradeço muito, foi quem salvou, junto com a gente, a vida de inúmeros ipueirenses. Quando faltou oxigênio em todo canto do Ceará, em todo canto, às vezes, do Nordeste, que a gente ligava para Guaraciaba, ligava para Nova Osso, ligava para vendo qual hospital que tinha oxigênio sobrando que podia emprestar a gente. Quando não tinha mais para onde a gente correr, eu liguei para o presidente Júnior, o Júnior disse, Júnior, a gente vai dar um jeito, e assim foi, abasteceu a gente por semanas de oxigênio, o governo do estado através da Prece, pela iniciativa do presidente Júnior. Então, eu sou muito grato a isso e graças a Deus a gente superou esse momento, mas foi a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma. Não falei nem um terço aqui do que foi aquilo. E o que chamou a atenção, eu soube depois, que o ex-prefeito ele não foi te passar a faixa, né? Não. Mandou um secretário. Nem secretário, na verdade. Não mandou secretário, não mandou ninguém. Mandou ninguém. Né? Não existe uma lei para poder punir a falta da transição, da transparência e da prestação de contas? Olha, deveria, certo? lei Existe, isso foi, inclusive na época que não estava havendo a transição, foi informado ao Ministério Público, porque o MP estava acompanhando de perto isso daí, né, a transição. Inclusive houve uma convocação de uma reunião, mas como eu disse, o período foi muito curto, foram 45 dias. Então não teve muito o que ser feito. Né, não teve muito o que ser feito. E aí a gente informou ao Ministério Público a forma que tinha acontecido. Pra você ter ideia, quando a gente assumiu o município, a cidade era tomada por lixo. Tomada por lixo, em todo canto. Tem inclusive uma foto lá em frente ao Medeirão, o lixo do tamanho dessa sala aqui em frente ao estádio lá municipal. E no primeiro dia que a gente assume, a primeira coisa que tinha que ser feita logo de urgência era isso, era fazer um mutirão de limpeza. E a gente reuniu vários voluntários. Um doou um caminhão, o outro disse, não, eu vou ajudar a encher o caminhão. O outro disse, não, eu dou aqui a minha enxadeira para ajeitar. Enfim, se juntou uma turma de voluntários, de pessoas queridas, amigas nossas, para manter a limpeza do município. Muitos servidores também, porque Ipueira só tem 4 ou são 5 garis efetivos, né? Concursados. E aí se juntou uma turma de servidores também para ajudar na limpeza, enfim. Logo no primeiro dia foi a limpeza do município foi feita, como não tinha contrato ativado, né, da limpeza, literalmente por voluntários. Caramba. Isso aí realmente eu nem sabia, viu? Tinha acontecido isso. É porque as pessoas tinham uma percepção, né, e hoje eu vejo que era errada, em relação à administração do ex-prefeito, né, que era idôneo, transparente e que não perseguia, né, passava essa sensação para alguns, né? E você nos relatando essa situação faz com que a gente possa enxergar diferente, né? Tem muitas coisas que aconteceram nos bastidores que não veio ao público. As rádios, né, trabalhavam contra, né, não tinha espaço para poder falar realmente, porque existia a blindagem e existe até hoje. Né, eu ganhei a eleição, a primeira entrevista que eu estou dando aqui hoje com vocês. Quase um mês depois da eleição. Então, tem algumas rádios de fora, de outros municípios vizinhos que estão me convidando. Eu vou, inclusive na semana, eu vou estar lá na Rádio Educadora com a Ana Lee, né, dando uma entrevista a ela. Mas lá mesmo na região não tem. Assim, por quê? Eu queria entender essa situação. Porque você é jovem, mostrou que tem capacidade de gestão, mostrou que tem voto, que tem condições, né, de gerenciar um município do tamanho territorial que é o município de Ipueiras, com seus problemas, com as suas limitações. São 13 distritos, salvo me engano, né, com a sede, são 13. Então, se você for avaliar, é muito trabalho. E por que a imprensa regional, não digo nem imprensa de Ipueiras, que a gente já conhece, não acena? E aí tem uma questão que eu quero fazer uma crítica, né? E, infelizmente, isso acontece muito. Alguns são muito venais, né? Carlinhos, não assim, vê o bem comum. Eu não vou generalizar, certo? Porque não se deve generalizar. Nós temos a nossa região, uma parte da imprensa que enfim, correta e que faz o jornalismo como tem que ser feito. Eu não vou dizer que todas as rádios, que todos os blogs, que todos os podcasts, que todos, enfim. Não, claro que não. Né? Tem uma parte da imprensa que faz o jornalismo consegue enxergar, né? enfim, consegue enxergar e divulga.
divulga as informações, divulga os fatos relevantes, enfim, como tem que ser. O que a gente vê, e aí eu vou focar mais na Ipueiras em si, né? Na questão da imprensa de Ipueiras, né? Na realidade, foram 4 anos apanhando, meu filho. Foram 4 anos apanhando. Né? A rádio, a principal rádio da cidade, não são todas, né? A principal rádio da cidade, batendo 24 horas por dia, 24 horas por dia. O almoço, o cabo acordava de manhã e ligava na rádio, que era 10, né? Que não é mais. Que era 10, mesmo, não é mais. Eu gostei aí será que Deixou de ser 10 ao outro teu número. Será que o slogan Vai ser por isso, né? Deixaram no outro dia. Acaba ligava a rádio lá no café da manhã para tomar café, chibata no prefeito, como era lá antigamente, né? Acaba ia almoçar, ligava na rádio, chibata no prefeito. Enfim, eles passaram os 4 anos, como 2020 eles têm a derrota, né? Não tiveram êxito nas urnas, e aí passaram os 4 anos tentando manchar a nossa imagem, o nosso trabalho que estava sendo feito, dessa forma, usando as armas que tinham, né? Usando a rádio, usando o blog. No outro dia, passou a eleição, eles criaram lá um portal, né? Na internet, que não existia até então. Depois que passou a eleição, eles criaram o portal para exclusivamente falar mal da gestão que viria aí pela frente, né? E passaram os 4 anos fazendo isso. Divulgaram tua vitória, portal? Divulgaram, assim, com urgente bem grande, eu acho que com muito mau gosto, viu? E divulgaram quando tava com 60%, nem divulgaram o resultado final. E a rádio também só foi dar o resultado no outro dia da Ipueiras, igual foi o pessoal no vácuo. Falaram de todo mundo, até da eleição dos Estados Unidos, mas não falaram da eleição da Ipueira no dia da apuração. É a falta de profissionalismo. Exato. E aí o que acontece? Passaram os 4 anos tentando desconstruir o nosso trabalho, tentando desconstruir a nossa imagem, e quando chegou na eleição, meu irmão, o povo deu a resposta nas urnas. Eu sempre falei isso. Quando as pessoas me perguntavam, Júnior, por que tu não responde? Por que tu não vai atrás de uma rádio pra ti? Por que tu não... Eu digo, meu irmão, porque eu entrego a Deus. E a resposta é o trabalho. A cada crítica, a cada ataque, a cada mentira, o povo é sábio, Carlinhos. É besteira você achar que hoje um pai de família, mãe de família, vai ligar a rádio e vai se for um jornalismo correto, ele vai identificar, e se não for, ele vai identificar também. Pô, o cara chega, o prefeito é bandido, é aquilo, é assim, assado, não faz nada, e o cabo olha na porta da casa dele, onde era antes lama e poeira, tem um calçamento. Onde antes ele tinha que sair 4 da manhã pra ir pegar a ficha num posto de saúde a 20, 30 km de distância, tem um posto de saúde na porta de casa, né? O filho adoece, leva no hospital, é o outro mundo, né? Totalmente diferente do matadouro que era antes em Ipueiras, né? O marido vai aradar, o agricultor vai aradar um pedaço de chão, a prefeitura hoje tem 9 tratores para aradar chão para os agricultores, mais de 3.500 horas são distribuídas por ano aos agricultores, coisa que não tinha. Um pai de família vai levantar uma casa, vai lá na prefeitura, o que a prefeitura pode fazer por mim? A prefeitura distribui lajota, distribui cimento, distribui telha. Mais de 5.000 famílias receberam material de construção, famílias carentes receberam material de construção na minha gestão, nesses 4 anos. Aí o cara vê, como é que pode o prefeito ser isso ou ser aquilo, se eu tô vendo outra coisa? O povo é sábio. E até pra endossar... E aí veio a resposta. Endossar o que o Júnior tá falando, Borges, a prefeitura, à época da gestão do ex-prefeito, o povo não frequentava a prefeitura. Eu achava estranho aquilo. O povo não frequentava a prefeitura. Não visitava o prefeito, não visitava os gabinetes. Eu até entendi um pouco, né, pelos modos operantes que eles adotavam na política à época. E quando o Júnior assumiu, não é, mudou completamente. Você chega lá, vê a prefeitura, a população, lotada. Principalmente a população mais carente, a que precisa de assistência, está lá na prefeitura. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando a gente assumiu? Eu peguei, já que eu não consegui reestruturar, fazer uma reestrutura administrativa, não consegui até hoje, vou conseguir agora, porque a gente tem a maioria da Câmara, a partir do ano que vem, eu peguei e trouxe a Secretaria de Assistência Social pro lado do meu gabinete. Pro lado do meu gabinete, no mesmo andar. Tá aqui meu gabinete, tá aqui a Secretaria de Administração, que é meu pai de Tico, secretário, tá aqui a Secretaria de Assistência Social. Por quê? Porque uma pessoa vai lá e, por algum motivo, não conseguiu resolver aquela demanda,
vai bem aqui e fala com o prefeito e resolve. Vai bem aqui e fala com o secretário de TIC e resolve, e não volta para casa sem resposta, volta para casa sem ter aquele problema resolvido. Porque a Secretaria de Assistência Social é a secretaria-chave da minha administração e deve ser uma das secretarias-chaves de qualquer administração, porque quem vai lá são pessoas humildes, são pessoas carentes, e que se vão até ali é porque estão precisando. É porque estão precisando. E você ir num órgão desse e às vezes não sair com aquela demanda atendida porque um servidor não estava com boa vontade de atender ou que por qualquer outro motivo, né? Não pode. Então a gente trouxe a secretaria que o povo frequenta para perto da gente, né? E todos os dias a gente atende. Eu e meu pai, em torno de 200 pessoas. Caramba. Todos os dias. 200, 150, 110, 100. Todos os dias. Pois aí eu vou dizer, viu? Você está batendo um recorde, porque na gestão passada, se atendesse, eu estou botando muito, 20 pessoas é muito. Acredito. No decorrer do dia. 20 é muito. Quando atendia. Tem uma música nossa que diz assim, um avanço muito grande. A prefeitura agora é a casa do povo. Tem uma música nossa, nossa campanha que fala isso, né? E é fato, as pessoas sabem disso. A prefeitura agora é a casa do povo, né? Porque antes, infelizmente... Enfim, eu não gosto muito de... É porque eu sou... Não é nem isso. É porque eu sou muito... Eu deixo minhas ações e o trabalho falar por mim, sabe? Eu não sou muito de falar... Tá falando, enfim, né? eu não sou muito disso. Mas o que a gente ouve, né? E também nem gosto de falar mal de um assunto que eu não tenho convicção do que eu estou falando. Mas o que a gente ouve falar é que é isso que o Carlinhos está falando, né? Que antigamente ninguém ia lá, e quando ia não era atendido mal, nunca encontrava o prefeito na prefeitura, né? Passava por 1, por 2, por 3, até falar com o secretário que dizia que tinha que passar. A rota era essa. Tinha que primeiro passar pelo chefe de gabinete. O chefe de gabinete dava uma cadeirada ali de 20, 30 minutos, ou mais. Do chefe de gabinete tinha que depender do humor do secretário de administração para poder receber. Aí era mais meia hora, 40 minutos. Aí dependendo da cara, da situação, aí o prefeito poderia atender. E se atendesse, ainda tinha aquele carão, né, que era de praxe, né? E por conta disso, é por isso que eu falei lá, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, em off, que o ex-prefeito ele perdeu a eleição, não agora, em 2020, né? Na sua primeira eleição vitoriosa, mas em 2017, quando ele assumiu aquela época, porque continuou os mesmos modos operantes, o mesmo tratamento, o mesmo secretariado, e não subestime o povo. Você pode subestimar qualquer um. A prova é agora, as eleições desse ano. A evolução que está tendo, esse movimento grande, né? A juventude participando ativamente. A rede social veio aí para mostrar quem é quem, a vida pregressa de cada candidato. Hoje você só vota errado se você quiser. Se você for pesquisar a vida pregressa do candidato, não tem como você votar errado. Agora, é lógico, claro, é evidente que tem os interesses, né? Mas o bem, ele está vencendo. A população, tá, eu vejo isso, eu percebo isso. As pessoas estão ficando cada vez mais esclarecidas, cada vez mais conscientes do quão é importante o momento eleitoral, não para o município, mas para a nossa vida, cara. Para a nossa vida. Quando você vai ali na urna, eu costumo sempre dizer isso. Quando você vai ali para a urna, você está escolhendo o que você quer para a sua vida nos próximos 4 anos. Se você vai ter um hospital de qualidade ou não. Se seu filho vai ter uma merenda de qualidade na escola ou não. Se vai ter um transporte de qualidade ou não. Se sua rua, que não é pavimentada, vai receber uma pavimentação ou não. Então, é muito importante, né? É um negócio que você está definindo ali no período eleitoral, no dia que você vai à urna dar seu voto, o seu futuro da sua família pelos próximos 4 anos, né? Então, eu acho que a cada ano que passa, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes disso. De que o voto não tem valor. Prova disso é que... Não tem dinheiro no mundo que pague o valor do voto. Né? Não se dá valor ao voto, pelo contrário, né? Enfim, e eu acho que é exatamente por isso, e até peço desculpa por interrompê-lo, eu acho que é exatamente por isso que a gente está vendo a cada eleição uma renovação, mesmo que tímida, mas a cada eleição que passa uma renovação maior. Tanto no legislativo quanto no executivo. Tanto no legislativo quanto no executivo. Prova agora essas eleições, né? A mudança que aconteceu, inclusive, em Crateús, né? Teve alguns antigões lá que se deram mal, né? Eu já ia falar exatamente isso.
Infelizmente, a política tradicional relacionada, vamos ser bem direto, à compra de voto, e eu que já disputei 2 eleições, seja para proporcional ou para majoritária, vivi na pele uma campanha eleitoral e sempre busquei educar, conscientizar as pessoas da importância da participação popular em dar esse norte, em mudar a sua vida e você assumir responsabilidade também com o voto. Perceptivelmente, a gente vê nessa eleição, aí trazendo para Crateús, alguns figurões, como foi mencionado pelo Carlos, que, de acordo com a boca miúda dos bastidores, que gastaram R$700 mil e tiraram menos de 800 votos. Ou seja, o valor gasto foi altíssimo, o preço do voto ficou muito caro e, no final das contas, não refletiu nas urnas, porque vou usar aqui uma frase que eu usei em 2020 na minha candidatura a prefeito, de Dom Aloysio Lochard: receba de quem ofereça e vote quem mereça. Então, por mais que, se formos avaliar friamente uma campanha eleitoral, o certo é você não receber de ninguém e votar realmente em quem é merecedor do seu voto, mas, na pior das hipóteses, você dá um chamado pitoco para aquele cara, né, dá uma rasteira naquele indivíduo que estava mal intencionado em comprar a sua dignidade e você vai votar realmente em quem você acredita que vai fazer parte dessa mudança na sua vida durante os 4 anos. Então é muito nesse sentido, tanto vale para majoritário quanto para proporcional, mas nós sabemos que esse fracionamento e esse trabalho mais mercantilista é voltado muito a proporcional, né? Mas que interfere também na eleição para prefeito. A gente sabe que isso é uma realidade em muitos municípios, não só no interior do estado, mas enfim. Não, geral. Geral. Aqui Mas, como eu nem disse, falo. eu acredito muito de que o eleitor tá ficando evoluindo. cada vez mais consciente, cada vez mais consciente na hora de votar e, enfim, e tá sabendo escolher cada vez melhor os nossos representantes. Claro, eu acho que toda mudança, ela vem... Tem um tempo de maturação. Exatamente, né, exatamente. Passo a passo, degrau a degrau. E eu acho que é isso que a gente está vendo na política ao longo dos últimos pleitos, né? E eu acredito muito nisso. Como eu já disse uma vez aqui nesse podcast e digo sempre, as pessoas são sábias. Tolas são as pessoas que tiram as pessoas por tolas, principalmente quando se trata de voto. Tu viu aí? Fez um corte aqui bem intencionado. Se não fosse assim, Carlinhos, veja bem, se não fosse assim, você não hoje a gente aqui não faria um retrospecto de toda a história política recente do nosso município. Depois de 4 anos de muita perseguição, de todos os meios de comunicação, os maiores meios de comunicação do nosso município e talvez da região, criticando e nunca divulgando uma ação sequer de positiva da minha De gestão. comunicação de massa tradicional. Tradicional. Que é onde você também, com as mídias sociais, acaba furando. Agora o essa Júnior bolha, né? destacou, o Borges, porque lá existe um portal que foi criado à época, né, logo que ele assumiu a prefeitura, no primeiro mandato, justamente para fazer um trabalho. E esse portal, ele tem uma audiência considerável, né? Sim. Na região ele se destacou na região. se destacou, se Apesar consolidou, né? Apesar de ter sido criado para isso, mas se consolidou. Enfim, Então, eu acho que é por conta disso também o Júnior está colocando na imprensa e a gente tem, evidentemente, uma emissora que tem uma certa audiência lá, mas que caiu. A audiência caiu, ao longo dos anos caiu. Mas Carlinhos, como que não cai? O eleitor perde. Exatamente. O ouvinte que gostava de assistir aos programas todos os dias, almoçando, jantando, no café da manhã, enfim, fica de saco cheio. Pô, esse cara ficou aí só mentindo, só denegrindo a imagem do cara, só perseguindo. O povo não gosta disso, Carlinhos. O povo não gosta disso, né? Até porque, como eu disse, estava ouvindo uma coisa e estava vendo outra. Né? Então as pessoas não gostam disso. Só para concluir o raciocínio que eu vinha. Se não fosse assim, a gente não olharia para trás. Depois de 4 anos de perseguição, depois de 4 anos de mentiras, de calúnias, de tentativa de perseguição dentro da Câmara. A gente passou, para você ter uma ideia... Esse detalhe é importante, porque eles estão falando da imprensa, mas ele não tinha maioria na Câmara Municipal.
você ter uma ideia, os 4 anos da minha primeira gestão, dessa minha gestão, foram 4 anos de uma mesa diretora da Câmara de oposição. De um certo tempo para cá, de 2 anos para cá, eu passei a ter maioria, mas aí a maioria por si só não resolvia, porque a mesa diretora de oposição, eu mandava um projeto e o cara simplesmente dizia, eu não vou botar em votação, acabou. E aí? Como é que fazia? Né? E aí foi muito complicado. A gente colocava lá um projeto de lei, por exemplo, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é dever e a obrigação da Câmara de Vereadores aprovar ou desaprovar, ou sei lá o que, mas é obrigação votar, colocar em votação. Veio ser colocado em votação agora, quinta-feira. Depois da eleição, quinta-feira, depois de já estar prejudicando o município. Hoje, o município de Poeiras não está recebendo recurso do governo do Estado, dos nossos convênios com o governo do Estado, porque a nossa LDO de 2025 não foi aprovada. Foi aprovada agora quinta-feira, só que não caiu ainda, não foi sancionada ainda. Vai ser sancionado agora, amanhã. Absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Por mera perseguição política. Por que tá prejudicando a quem? Por exemplo, uma obra de calçamento que está sendo paralisada agora porque o Estado não está repassando recurso porque a LDO de 2025 não foi prejudicada. Está prejudicando a quem? A população, cara. Está prejudicando a população. E estão lá, os causadores disso são os que se dizem representantes do povo. É por isso que o povo deu uma resposta a eles nas urnas. Inclusive, alguns vereadores que jogaram contra, e eu conheci alguns, perderam. O presidente da Câmara não foi eleito. Caralho. O presidente da Câmara não foi eleito. Né? Então, só para concluir, se não fosse assim, se as pessoas não tivessem cada vez mais conscientes, eu não teria ido para a minha reeleição e teria sido reeleito com 15 mil votos, uma revotação histórica, a segunda maioria da história de Poeiras. Da história política de Poeiras. E é interessante essa questão, abrir um parênteses aqui, em relação à presidência da Câmara. Na eleição de 2020, o presidente, à época, perdeu também. Não sei se você lembra. Ele só voltou e entrou porque o vereador Denis Mourão faleceu, ele assumiu. Até me corrija se eu estiver errado. Eu não me recordo quem era o presidente da Câmara de 2020. Não assumiu, era o Ramidinho, não? Eu acho que era um 2020? 2020, agora estou na dúvida. Se era o Dandão perdeu. O Dandão não foi eleito, é verdade. O Dandão não foi eleito, ele assumiu, ele foi primeiro suplente, assumiu com a morte do Denis e agora não se elegeu de novo. Na verdade, ele perdeu 2020, né? Perdeu. Exato, ele tentou agora, mas não teve êxito, não. Mas eu tenho certeza, baseado nos fatos que você colocou aqui pra gente, que essa tua gestão, a partir de janeiro de 2025, ela vai ser uma gestão muito mais tranquila, pelo fato de você ter a maioria e, evidentemente, que tudo vai dar certo e a presidência vai ter um outro olhar, a nova presidência vai ter um outro olhar para que os projetos em favorecimento do povo sejam aprovados. Eu estou muito otimista, viu, Carlinhos? Eu estou muito otimista com os próximos 4 anos. Mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrentou, a gente conseguiu fazer muita coisa, muita coisa. Se olhar e ver, quase 300 mil metros quadrados de calçamento no nosso município, muito asfalto feito, 5 postos de saúde, a reforma do nosso hospital, estamos reformando aí todos os canteiros da cidade, muito pissarramento. As areninhas, né? 9 areninhas eu já entreguei, tô construindo mais 3 agora. Essas areninhas vinculadas ao governo do Estado. Recurso próprio. Dessas 9, só 2 convênio com o governo do Estado. Caramba. 9 areninhas. Fiz 9 Por areninhas. Entreguei 9 areninhas. E é porque o prefeito de lá tinha 14 dos 15 vereadores. Eu construí 4 postos de saúde com recurso próprio. 4 postos de saúde. E implantei um anexo lá no São José de Lontras. Após tudo que foi feito em construí das 4 creches que eu entreguei, creche grande de R$1,5 milhão, das 4 creches que eu entreguei, 2 em parceria com o governo do Estado e 2 recursos próprios. Comprei 15 ônibus escolares com recurso próprio no nosso município. Quando eu assumi Ipueiras, em janeiro de 2021, a frota completa do município eram 11 ônibus. 11. A frota completa. Em 4 anos eu comprei 15. Caramba, com recurso próprio do município. Mais do que dobrou. Mais do que dobrei a frota. E vamos comprar mais ainda, porque é uma necessidade muito grande. Compramos 7 ambulâncias. Compramos... Ao total... Olha, nós compramos 8 tratores agrícolas para o município com recurso próprio. Minto. 2 deles foi recurso do Eduardo Bismarck, que enviou. Mas estão lá, 8 tratores. Ipueiras não tinha um trator... o município que, na sua grande maioria, a grande maioria das famílias de Ipueiras vivem do que plantam, vivem da agricultura. Faz sentido uma Secretaria de Agricultura, uma Prefeitura Municipal, não ter um trator sequer para dar um suporte ao agricultor? Um trator sequer?
Nós compramos 8 tratores para o município. 6 recursos próprios, 2 o Eduardo Bismarck mandou. E lembrando que você fez todo esse investimento, mas tem todo um custo de manutenção. Tem, né? tem o sim. Combustível dos motoristas e tudo mais. Juntando tudo, ao total já foram quase 60 veículos que eu adquiri para a prefeitura nesses 4 anos. Quase 60 veículos. Boa parte recurso 2 redes escavadeiras, grande parte, 80% recurso próprio. Caramba. 80% recurso próprio. No meu município em Crateús, tudo que foi inaugurado ou foi emenda parlamentar, foi governo do estado ou governo federal. E o homem ainda era Então, assim, nada disso aqui que eu tô falando, a imprensa lá, essa imprensa lá de Poeiras, falou. Eu falava, mostrava nas nossas redes sociais, né? E no boca a boca que o povo e também assim, vai e o sabendo, que né, importa no final das contas é as pessoas estarem vendo o trabalho. Como eu disse, se não fosse assim, eu não teria sido reeleito da forma que fui reeleito. Desde que são 13 vereadores, desde 2012, né, que são 13 vereadores, antes disso eram 9 e antes disso eram 17. Mas eu vou pegar só esse período. Desde esse período que são 13 vereadores na Câmara, nenhum grupo político, nenhum outro grupo político tinha eleito 9 vereadores da base na mesma eleição. Nenhum outro grupo político, era sempre 8-5. Esse ano nós elegemos 9. Você acha que nessa eleição, comparando, né, fazendo analogia a 2020, mais uma vez a juventude se destacou pelo papel de líder que você imprime, não só para os ipueirenses acima de 30, 40 anos, mas sobretudo aquele que está votando pela primeira vez? Carlinhos, eu não tenho a menor dúvida disso. A nossa gestão tem um ar jovem. Se você olhar nossos secretários, grande parte dos nossos secretários são jovens. A forma de administrar, as ações da prefeitura são voltadas à juventude. Não tem como a gente negar isso, né? Nosso objetivo é realmente esse, é levar oportunidade para a juventude, é levar lazer para a juventude, enfim. E sem dúvida nenhuma, não só pelo meu perfil, mas também pelas ações, não que a gente, obviamente, não cuide de todas as outras áreas, mas a juventude é muito forte na nossa gestão, a presença da juventude é muito forte na nossa gestão e não foi diferente na eleição desse ano. E outra, muitos jovens que conquistaram o seu primeiro emprego na sua gestão, o pai, por gratidão, o avô, o tio, a família acaba votando, né? Por conta de ter aquele jovem que não era visto. Fora os trabalhos e as ações voltadas a outros. Você vê as areninhas que foram construídas, né? Por exemplo, Alazãs hoje tem uma areninha. Você conhece as Alazãs? Né? Hoje tem uma areninha. É um distrito distante da sede, que não tinha muito investimento do poder público. Aí a gente entregou lá uma areninha para as Alazãs. Né? Assim como todos os outros distritos do nosso município, nós vamos começar agora a construir a areninha de São José de Londras também. Então, a gente só está faltando a gente entregar para fechar os distritos com a areninha. Está sendo construído Barrocas, América e Nova Graça. Aí para fechar, fica faltando só São José de Londras, que vai iniciar também esse ano ainda, a obra lá. E aí, todos os distritos, todos os distritos do nosso município, incluindo a sede que eu construí já. Entreguei já tinha uma, né? Só tinha uma areninha em todo o nosso município quando eu assumi, que foi uma do governo do estado, já tinha uma. Aí nós construímos uma nas Carnaúbas, construímos uma no Parque da Cidade. Estamos construindo uma ali na Praça Esportiva, que eu estou construindo lá na Cidade Satélite, ali no Calçadão do Açude, né? Construímos uma no Charito também, construímos uma no São José, construímos, enfim, todos os distritos. Balseiros vai começar agora também a obra. Livramento, Gás, enfim, todos os distritos vão ser contemplados com a areninha. Você acha que agora... Mas tem que já sair de Ipueiras, vocês estão só no Ipueiras. Eu vou até... Tem que já vir pro Brasil, sai do país Ipueiras. Eu queria só para concluir esse assunto, me perdoe, Carlinhos, a gente fazia monitoramentos, né, levantamentos internos, 80% da juventude votou na gente. 80% da juventude. Caramba. 75%. Toda pesquisa que fazia era 75-80 com a gente. Sensacional. Isso é muito forte, pô. O Júnior e eu sou muito grato por isso. O Júnior hoje, né, prefeito, é diferente daquele Júnior que assumiu a prefeitura em 2020? Carlinhos, mais experiente, mais focado, mas sempre com os mesmos objetivos. Né? Não tem como você dizer que 4 anos, com uma experiência de 4 anos como prefeito de uma cidade como a nossa, com todos os desafios que a gente enfrentou, com todos os aprendizados
com todas as conquistas, isso não molda a gente. Não tem como dizer isso. Claro que molda, né? Como eu disse, estou mais experiente, mais focado, com mais conhecimento de como fazer, de como correr atrás para fazer, mas os objetivos os mesmos. A essência não muda. Levar o desenvolvimento para o nosso município, melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, levar desenvolvimento para aquelas localidades que por muito tempo foi esquecida, porque antes, e é praxe de muitos gestores, antes de assinar uma ordem de serviço de qualquer obra que seja, olhar quantos votos tem na comunidade. A realidade é essa. Né? Se lá não compensar o valor da obra, não manda para outro lugar. E eu nunca fiz isso. Mandei obra de 1 milhão para a localidade de 100 eleitores. Mandei obra de 1 milhão para a localidade de 100 eleitores. Então, nunca fiz isso. E vou continuar dessa forma. Porque os ipueirenses são os mesmos, seja onde for. Seja lá no Mel, na divisa da Ipueiras com Pedro II no Piauí, né? Porque a gente faz divisa com o Ipu, com Hidrolândia, aqui nesse extremo, né? E faz divisa do outro lado com o Croatá também. Faz do outro lado com Pedro II no Piauí. Né? Então, os ipueirenses são os mesmos, seja onde eles residirem dentro do território do nosso município. Né? Então, nosso objetivo vai permanecer esse até o último dia em que eu estiver sentado na cadeira de prefeito do nosso município, né? Que, se Deus quiser, será só lá em dezembro de 2028, perdão. E, se Deus quiser, vamos olhar para trás e sensação de dever cumprido e de ver que, de alguma forma, o nosso trabalho pôde ajudar o nosso município a crescer, a se desenvolver e os nossos municípios melhorarem de vida. Júnior, ouvindo essa demonstração de paixão que você tem pelo município, pelas pessoas do seu município, a transparência, a intenção de realmente servir a população. E quando você avalia o cenário geral em outros municípios, no estado do Ceará, no Brasil de maneira geral, a política ainda ela é muito distorcida na mente das pessoas. Elas confundem muito a política com a politicagem. Confundem, inclusive, campanha eleitoral com a política, porque, rapaz, nesse ano teve política. Não, a política é diária. Todos os dias. Todos os dias existe a política. Tem a política partidária, mas também tem a política na sua família, a política nas escolas, nas empresas, em todas as áreas possíveis. E, infelizmente, a política partidária, por conta de vários escândalos de corrupção que já foi apresentado em vários locais do país, de discursos falaciosos, de políticos que querem lacrar, mas quando vai chegar ao poder, eles acabam se completando de alguma maneira. E é muito bacana quando a gente percebe que uma pessoa que é jovem, muito novo inclusive, tem uma responsabilidade imensa com um município importante nos sertões de Crateús e executa realmente o que se propôs a fazer. Então, avaliando o cenário geral do nosso país, qual é uma visão que você tem relacionado ao que realmente tem que ser mudado na visão política, tanto das lideranças políticas, como das pessoas que pretendem também ingressar nesse mundo que acaba muitas pessoas boas se retraindo a entrar porque acha que não, lá é um mundo ruim porque só tem corrupção, só tem algo a oferecer para eles que estão lá. E é o contrário, se você pegar o sentido que é política, né, é público, é o coletivo, é diferente do idiota, né? Tem aquele livro do Mário Sérgio Cortella que fala política para não ser idiota. Então as pessoas que pensam só no seu próprio umbigo são idiotas que não entendem realmente a importância na política, na vida das pessoas. Então, no cenário que nós nos encontramos hoje no Brasil, a sua visão a partir de 2025, não só na sua gestão, mas olhando para o Ceará e para o Brasil, o que é que você enxerga? Eu acho que, eu costumo sempre dizer isso, né? O político, enfim, o prefeito, o vereador, ou qualquer outro que esteja ocupando um cargo público, um cargo eletivo, ele é um servidor público como qualquer outro. Né? E o próprio nome já diz. Né? A gente está lá para servir. E eu acho que algumas pessoas distorcem isso. Né? Acham que lá, em vez de servir, estão lá porque ganharam as eleições para ser servidos.
né? E aí quem pensa dessa forma não compreende de forma alguma o sentido da política, da boa política, que é a política que eu acredito, que eu aprendi a fazer, né? E tenho feito isso durante toda a minha vida e permanecerei fazendo enquanto estiver na política, né? Que é a política de servir as pessoas, de melhorar a vida das pessoas, de somar de alguma forma ao local em que a gente representa, né? A deixar a nossa contribuição na história do nosso município. Isso é mais importante que tudo. Só quem ocupa um cargo público, um cargo eletivo, né? Como eu ocupo o cargo de prefeito do nosso município, sabe a grande missão que é. É uma doação muito grande. É uma doação muito grande. A gente é cobrado por todos os lados, Trabalha todo dia, né? apontado por todos os lados e não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem dia, não tem hora para comer, não tem hora para sair da prefeitura. Todo dia eu chego na prefeitura 8, 7, meia, 8, 8 e meia da manhã e todos os dias saio da prefeitura 7 da noite. Todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes não saio mais tarde. Isso Né? quando tá batendo ponto solar, quando não tá viajando. E quando não tô lá, tá e quando, isso quando não tô aqui em Fortaleza, né? com alguma reunião externa, ou vendo as questões dos convênios, enfim, a gente não para. Eu sou prefeito de Ipueiras em tempo integral há 4 anos, há quase 4 anos em tempo integral. A gente não tem momento de lazer, raramente um momento de lazer com a família, né? E eu preciso, de alguma forma, encontrar esse tempo para dar suporte à minha família, né? Porque se a gente não tivesse equilíbrio, a gente não vive, né? Mas a doação é muito grande, né? Quem acha que vai ganhar a eleição e o trabalho terminou está completamente enganado. Pelo contrário, o trabalho ainda nem vai ter começado. Vai começar a partir do dia que ele sentar na cadeira e ver a responsabilidade que e a missão que é estar em um cargo público, ser prefeito do município. Né, e que eu agradeço todos os dias aos ipueirenses por ter me dado, como eu já disse, essa honra. E todos os dias trabalho para dar o meu melhor, para dar o meu máximo. Costumo dizer sempre aos nossos secretários que o que é revigorante, o nosso combustível, não é o salário que ele recebe no final do mês, não é o carro que ele está ocupando, mas o que é nosso combustível é saber que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém, que a gente está ajudando o nosso município a crescer, a se desenvolver e que daqui 100 anos, daqui 150 anos, vão olhar para trás e ver que teve lá uma sementezinha plantada pelo Júnior, que teve uma sementezinha plantada lá pelos secretários, pela minha gestão. Entendeu? Então, seu legado. Daqui 150 anos, 200 anos, quando eu me for, quando nós nos formos, nós vamos olhar para trás na história de Ipueiras e ver que a gente deu a nossa contribuição, e isso é o mais importante de tudo. E é interessante esse teu diálogo com o secretariado, porque os seus liderados, né, eles têm uma obrigação até maior, né, uma responsabilidade até maior, porque você é o prefeito, a maior autoridade do município. Porém, você descentraliza a gestão, estão nas pastas do dia a dia. Dando oportunidade para cada um fazer o seu melhor. Sim. Então, a partir do momento que você entrega a parte da educação, né, para a Kátia, entrega a pasta da agricultura para uma outra pessoa, enfim, assim sucessivamente, eles têm ali uma obrigação enorme, né? Porque se der errado, o prefeito, a culpa é do prefeito. Né? E muitas vezes, por algum motivo, o secretário deixa a desejar. E é o teu nome que está em jogo. Então, ele tem essa obrigação de fazer valer a liderança, né, que você imprime todos os dias, como você bem falou. Você é prefeito 24 horas. Aquela história de administrar com punho de ferro, de tentar implantar coronelismo dentro da administração pública não funciona, Carlinhos. Não funciona. É besteira. Achar que você vai chegar lá e você vai... Qualquer coisa só vai funcionar se passar. Não existe isso. E se tentar implantar isso, não vai ser uma boa gestão. Porque, veja bem, a pasta da educação é muito complexa, a pasta da saúde muito complexa, da ciência social, enfim, todas as pastas têm uma complexidade muito grande. Se você não tiver uma equipe engrenada, uma equipe dedicada e que principalmente entenda a sua forma de administrar no sentido de compartilhar os mesmos ideais, compartilhar as mesmas visões de administração, de gestão, e principalmente compartilhar os mesmos objetivos, a coisa não funciona. Nas reuniões com os secretários, nas reuniões com os servidores, de modo geral, porque eu costumo sempre dizer isso, faço reunião com os professores, faço reunião com
com todos os servidores, com o pessoal da saúde, enfim. Mensalmente a gente sempre procura estar fazendo reunião com os servidores para ter esse contato próximo, também para me colocar à disposição para o que quer que seja. Eu costumo sempre dizer o seguinte, né, quem estiver assistindo vai se recordar disso, porque eu já disse isso várias vezes na nossa administração, em várias reuniões, em vários momentos. Nós somos como um grande motor, uma grande roda motriz. Cada um de nós, eu, os secretários, os servidores, os chefes de setores, enfim, somos uma engrenagem desse grande motor, que é a gestão pública que a gente faz, né, que é a nossa gestão. E se qualquer uma dessas engrenagens não tiver alinhada ou não tiver rodando em acordo com as demais, o motor vai perder potência, né, a gente vai perder resultado. Então é muito importante que todos nós estejamos alinhados no mesmo sentido, com o mesmo objetivo, com as mesmas visões e a mesma forma de trabalhar, de receber as pessoas. O que adianta você chegar no gabinete do prefeito, ser atendido pelo prefeito, bem atendido, ser ouvido ali no gabinete do prefeito, e você chegar na secretaria de saúde, por exemplo, e um servidor lhe tratar mal, ou chegar num consultório médico, o médico lhe tratar mal, ou chegar no consultório do secretário, o secretário lhe tratar mal, não atender sua demanda, ou tratar você com arrogância. Não existe isso. Então, eu sempre procuro imprimir isso. A importância da gente receber bem as pessoas, a importância da gente atender às demandas das pessoas, ou quando não puder atender, procurar uma forma de resolver aquela situação da melhor forma em um outro momento que for possível, mas sempre atendendo as pessoas com humanidade, com toda a decência do mundo, porque quem procura, enfim, um órgão público é porque está precisando de algo e merece ser tratado com respeito, com zelo e com toda a atenção daquele servidor que ele vai falar, né, que ele procura falar. Seja o prefeito, seja o secretário, seja um médico, seja um fisioterapeuta, enfim, seja quem for, né, dentro da administração pública. A gente procura sempre imprimir isso e graças a Deus a gente tem conseguido, claro. Ninguém é perfeito, nenhuma gestão é perfeita. A minha gestão tem acertos, mas minha gestão também tem erros, né? E aí a gente tem que procurar sempre aprender com esses erros para que não se repitam e para que a gente possa estar a cada dia melhorando, a cada dia se tornando um motor mais eficiente, com mais potência e com mais entrega de resultado. Extraordinário, viu? Rapaz, o homem tá polido, não tá? Tá. Esses 4 anos amadureceu muito politicamente, isso é importante. E aí, nessa perspectiva da política, no qual a gente está citando aqui, o jovem, a participação do jovem, a participação efetivamente da população na sua gestão, e essa polarização que vem de cima para baixo. Qual é a tua leitura em relação a essa polarização? Ela é benéfica? Que ela é maléfica? mundial. Né? É mundial, não é? E A gente no sabe Brasil é muito latente, mas se nós analisarmos a eleição deste ano, pelo menos nas capitais, quebrou muitos pouco. partidos de centro. Ou seja, a vida real do dia a dia, e eu percebi muito isso lá em Crateús, onde os caras que se declaravam bolsonaristas estavam lá abraçados com a prefeita eleita. Né? Do PT, né? E eu vi pessoas que foram candidatos também a vereadores em Fortaleza, que em 2022 estavam fazendo Arminha, agora estavam fazendo o L de Lula. Então, tem muita conveniência, mas quando você traz para a vida real, no dia a dia, do emprego, das necessidades e da busca realmente em você entender que a política do diálogo, talvez a polarização, pelo menos radical, não é saudável à população. Qual a sua opinião? Você sabe qual é a melhor coisa que existe no nosso país? A democracia. Para mim, a democracia é perfeita, certo? Pelo menos na teoria e na prática também, né? A minha formação não me permite não adorar a democracia do nosso país. E assim, eu acho que se você parar para analisar, né, o povo é quem manda, o povo é quem escolhe e isso faz parte da democracia, né? O voto livre faz parte da democracia. Mas se a gente parar para analisar no aspecto histórico, eu vou usar Ipueiras como exemplo novamente. Eu sei que você tá doido para sair da Ipueiras para outro cenário, mas enfim, eu vou usar Ipueiras como exemplo novamente. Em Ipueiras, 2 grupos estão há pelo menos 20, 30 anos, né? Essa faixa.
próximo de 30 anos. Meu pai foi prefeito lá atrás, depois o Neném, depois agora eu de novo, apesar de não ser meu pai, mas eu represento, enfim, o grupo que ele esteve à frente durante esse tempo todo. Porém, isso é fruto da decisão do eleitor, é fruto da democracia. E não deixa de ser uma polarização municipal, né? Não deixa de ser, ok, é uma polarização municipal, apesar de por diversas ocasiões nós já termos tido candidatos de terceira via, que eu vou já chegar nesse aspecto aqui. Mas veja bem, se o cidadão não quisesse dessa forma, em uma dessas oportunidades que houve um candidato de terceira via, esse candidato teria ter ficado em primeiro ou segundo lugar, né? Se isso não fosse resultado do voto na urna no dia da eleição, né? Mas eu percebo que a tendência, e isso faz muito parte, muito do fato de que os meios de comunicação estão cada vez mais acessíveis, né? As redes sociais, enfim, as pessoas estão cada vez se informando mais, porque antes você, para ouvir as propostas de um candidato, tinha que ficar coladinho ali no rádio, e às vezes tinha um candidato, se estivesse no partido pequeno, ele tinha 10 segundos, 5 segundos para falar, né? Tipo o Enéas, quando foi candidato a presidente, né? Olá, meu nome é Enéas, pronto. E aí, antigamente, você tinha apenas o rádio para ouvir as propostas do candidato, para conhecer o candidato, enfim, principalmente nas cidades maiores, né? Porque, enfim, não tem esse contato tão próximo. E hoje não, hoje tem as redes sociais, hoje tem vários meios de comunicação, e que isso dá ao eleitor a oportunidade de conhecer cada vez mais os candidatos. Prova disso é que, pela primeira vez na história, pelo menos na história política de Ipueiras, que eu conheço, um candidato de terceira via tira mais de 1.000 votos em uma eleição, né? O Ipueiras foram 3 candidatos esse ano. Eu, o ex-prefeito e o filho de um ex-prefeito, que apesar de ter a política no sangue também, enfim, foi uma terceira via e tirou mais de 1.000 votos. Pela primeira vez na história política. O Carlinhos aí é um pouco mais experiente do que eu, mais antigo do que eu, pode até se recordar. Mas eu, pelo menos, não me recordo de uma eleição em que o terceiro candidato, a terceira via, tirou mais de 1.000 votos. Eu não me recordo. Então, eu acho que isso é fruto, isso é benéfico para o processo eleitoral. Isso é benéfico, você poder ouvir, poder dar uma oportunidade de um outro candidato poder aprestar suas propostas, visitar a casa das pessoas enquanto candidato, enfim, isso é muito benéfico. Agora, cabe ao eleitor decidir. Cabe ao eleitor decidir quem que vai ganhar a eleição, quem que não vai, quem que vai representar aí, o segundo elo da polarização ou quem não vai, né? Então cabe ao eleitor. Pode ter, se 15 pessoas quiserem se candidatar a prefeito de Ipueiras, podem se candidatar na próxima eleição. Agora vai caber ao eleitor decidir quem que vai ser eleito, quem que não vai ser eleito, quem que vai representar ali. Porque, olha, não tem segredo. Não tem segredo. Na maioria dos casos, são 5 candidatos. Mas a grande massa, a grande parte dos eleitores correm para um ou correm para outro. Isso não é da Ipueiras e do Brasil. De modo geral. A eleição para presidente da República acaba sendo assim. Isso, exato. Então, o maior exemplo. E são quantos candidatos a presidente da República todos os anos? Né? Todos de 4 em 4 anos? São pelo menos 10, 8, 7, enfim. Né? Então, assim, eu acho que, como eu já disse, nós vivemos em uma democracia e isso cabe ao eleitor analisar. Como eu já disse, tem várias formas hoje, graças à internet, graças às redes sociais, de conhecer os candidatos, de conhecer as propostas. Então, cabe isso faz parte do jogo democrático, faz parte do jogo da política, né, do pleito eleitoral, né, acontecer. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho muito benéfico. O diálogo sempre será o melhor caminho para se encontrar soluções. Sem radicalismo. Né? Sem radicalismo. Acredito muito nisso. Né? Inclusive, falando de diálogo, eu queria aproveitar o momento e agradecer a presença do meu amigo, Carlos Zé, doutor Carlos Zé, nosso conterrâneo, né, Carlos? Ele é de onde? Ele é de onde? Rapaz, daqui a pouco o sobrenome do podcast vai ser Ipueiras, tá aqui, pelo amor de Deus. Tá aqui nos dando a satisfação da sua presença. Obrigado, doutor. Estados Unidos nos assistindo, que diabo é que tu fala tanto dessa tal de Ipueiras? Eu quero conhecer Ipueiras, né? E ele ficou aqui durante 45 dias. Seja sempre bem-vindo a Ipueiras. Não, cara, assim, o tempo já até acabou, mas eu tenho que elogiar Ipueiras porque eu gosto muito de Ipueiras. Inclusive, a época quando eu morava em Crateús, eu ia muito pra Serra.
Eu via um custo-benefício muito melhor do que eu ir para a Serra da Ibiapaba. Aliás, faz parte da Serra da Ibiapaba, mas para as cidades, polo lá... Cara, olha, eu vou... É muito a gente tem Ipueiras. Eu sei que o tempo acabou, mas aí a gente vai... a conversa, quando é boa, flui bem, né? Enfim, Ipueiras a gente tem um potencial gigantesco, cara. Um potencial gigantesco. A gente tem que encontrar formas, e nós vamos fazer isso, encontrar formas de explorar cada vez mais esse potencial da nossa terra, sabe? Em vários sentidos. Nós temos um potencial turístico gigantesco na Serra da Ibiapaba. A gente vai, se Deus quiser, agora a partir do próximo ano, eu tentei fazer isso nessa minha primeira gestão, não consegui, mas no próximo ano quero iniciar no meu segundo mandato, já com uma estrutura administrativa voltada exclusivamente para o desenvolvimento do turismo na nossa Serra da Ibiapaba, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, porque hoje quando você tem um potencial turístico muito grande, você também tem um potencial muito grande de se desenvolver economicamente, gerar emprego, gerar renda, fazer o dinheiro circular dentro do município. Então eu tentei fazer isso, tentei criar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto a uma Secretaria de Turismo, não consegui. Como eu já disse, tudo que chegava na Câmara, se foi o prefeito que assinou o projeto, tchau, não coloque em votação. Foi uma briga do caramba, 3, 4 sessões lá, a população dentro da Câmara tentando fazer o projeto ser aprovado, a CDL tentando fazer o projeto ser aprovado, não conseguiu. Os empresários do setor do turismo se juntaram, foram lá falar com a mesa diretora, não conseguiram, enfim. Mas nós vamos fazer isso, se Deus quiser, a partir do próximo ano, colocar isso em prática, já ter uma estrutura administrativa voltada a buscar ferramentas, buscar meios de desenvolver cada vez mais. Como eu costumo dizer sempre, nós somos um grande diamante bruto que tem que ser lapidado todos os dias para que a gente possa conseguir isso daí. Eu acho que o caminho do turismo é o melhor, nesse momento, o melhor caminho para que a gente possa crescer, dar um boom no nosso município de forma bem objetiva, de forma breve, e num tempo curto, viu? Se você parar para analisar os últimos 10 anos, Ipueiras de 10 anos atrás, Ipueiras hoje no turismo, hoje nós já avançamos muito. Aquela região muito inteira mesmo. ali, se você pegar de Novo Oriente, Crateús, Independência, Tamboril, ali Nova Russas, todos têm interesse de ir para Ipueiras. E a gente porque quer... nenhuma dessas cidades citadas tem um potencial turístico que Ipueiras tem. Gigantesco. E a gente quer dar ferramentas, porque, claro, eu sozinho, enquanto prefeito, ou a prefeitura sozinha, não vai fazer Ipueiras se desenvolver no turismo de forma unitária. Não tem como fazer isso. Privada, a gente tem que fazer, a gente tem que buscar ferramentas e parcerias e meios com a iniciativa privada, com os empresários do nosso município. Todos são filhos de Ipueiras, pelo menos os que se destacam hoje, né? Todos são filhos de Ipueiras. E nessa parceria buscar ferramentas juntos para dar esse boom aí, para buscar cada vez mais crescer isso daí, porque a gente crescendo, o nome do município cresce em todo o estado, no nosso país, vem gente de todo canto lá eu conversando com o pessoal lá de Ipueiras, desse ramo, já vem gente de todo canto hoje, de outros estados, pessoas que estão de outros estados visitando Ipueiras, passando, vai lá conhecer a Serra da Ibiapaba, lá os mirantes lá, enfim. E a gente tem um potencial muito grande, a gente vai buscar ferramentas a partir, se Deus quiser, do próximo ano. Como eu disse, nós tentamos fazer isso, não foi possível, graças a esse impasse político, mas, se Deus quiser, a partir do próximo ano, a gente vai fortalecer cada vez mais essa parceria aí com o setor para que a gente possa alavancar isso daí. Quando estiver aqui daqui 10 anos e fizer esse retrospecto assim como a gente fez agora, vai ver que o nosso município cresceu muito, desenvolveu muito. Se Deus quiser, meu irmão. Show de bola. Deus quiser. Muito massa. E aí, Carlito, qual é o comando? Meu amigo, antes do comando, eu quero agradecer a tua presença aqui no podcast. Prontamente você nos atendeu. Não titubeou, já foi o primeiro logo prefeito aqui. Pois é o que eu ia ressaltar agora. Nós estivemos aqui na bancada ex-governador, ex-vereador, ex-deputado, deputado e agora o primeiro prefeito. Olha só que bacana. Pra gente fechar. Tinha que ser de chave de ouro. Poeiras. E tinha que ser de Poeiras, né? Tinha que ser de Poeiras, né? De Poeiras se destacando. Te parabenizar pela gestão, te parabenizar pela vitória que marcou a história política de Poeiras. Eu acho que fora essa votação expressiva que você teve de diferença de voto, né, de quase 7 mil votos do candidato de oposição,
seu pai logrou êxito em 2000, né? Conseguindo Verdade. também um destaque muito grande, ou seja, 24 anos depois, o filho tem esse feito. Parabéns. Isso aí foi fruto da sua gestão, foi fruto de tudo que você construiu nesses 4 anos. Eu tenho certeza que a partir de 2025 você vai ter mais tranquilidade para gerenciar o futuro dos ipueirenses. E se Deus quiser, você volta aqui ano que vem, né? Deus quiser. Já contando uma história diferente, com a Câmara ali falando a mesma língua, tocando os projetos para que a gente possa ver o Ipueiras bem melhor. E eu tenho certeza que na sua administração, como vem sendo, né, Ipueiras vai se destacar cada vez mais. Então, parabéns pela votação, parabéns pela gestão. Obrigado. E o convite está aberto para você retornar aqui, né, e falar mais um pouco de Ipueiras. E meu comando é liderança, né? Liderança nata, liderança na veia mesmo. Você teve o melhor professor que você poderia ter na sua vida, o seu pai, né? Verdade. Como ser humano, como pai, né? O seu avô também marcou a história política de Meu avô foi vice-prefeito de Ipueiras. Não tem como você não falar dos medalhões da política de Ipueiras dos anos 70, Não lembrar do 80 Romeu. e não lembrar do Romeu Souto Vasconcelos, que deu aula com muita lucidez, com muito preparo, com muita experiência. Então, assim, não tem como não olhar para ti e te ver como uma liderança, porque tá no teu sangue, no teu DNA, né? Então, A política está no sangue, não tem como. Se tornou uma liderança regional e, quem sabe, até estadual. Olha aí, ó. Um presságio aí, ó. Meu comando é político de visão inovadora. Então, Bacana. visão inovadora e empática, para complementar ainda mais esse comando, porque foi o que você me passou em 1 hora de bate-papo. Parabéns, Júnior, pela gestão. Eu tenho certeza que nos próximos 4 anos será um sucesso. E conte com a gente. Obrigado. Fala Obrigado. os arrobas aí, a prefeitura, o teu arroba e tudo, pra galera. O Instagram, seguir, né? Prefeito Júnior do Titico, né? @Prefeito Júnior do Titico, tudo junto. Facebook Júnior do Titico. E também tem as redes da prefeitura, né? Prefeitura de Ipueiras, tanto lá no Instagram quanto no Facebook. E eu quero agradecer pelo convite. Para mim foi uma satisfação, um bate-papo bacana, né? Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Né? Então, só agradecer pelo convite. E, de forma especial, agradecer a todos os ipueirenses por terem me dado a honra de me tornar prefeito novamente da nossa terra, né? Ser reeleito prefeito de Ipueiras. Para mim é uma grande honra, porque é a terra que eu nasci, que eu me criei e que eu amo. E para mim é muito gratificante poder contribuir com a história do nosso município, com o nosso trabalho, né? Então, não posso deixar de agradecer todos os dias aos ipueirenses por terem me feito prefeito mais uma vez, com a votação histórica, com a segunda maior maioria da história de Ipueiras, elegendo junto comigo um grupo que, se Deus quiser, vai estar ao nosso lado, alinhados, um grupo de vereadores, né, 9 vereadores, alinhados com a gente a partir do próximo ano, para que a gente possa fazer um trabalho de forma mais objetiva, tentando deixar um pouco, né, pelo menos da minha parte, do nosso grupo político, a politicagem barata de lá dentro da Câmara, que foi só o que os ipueirenses viram ao longo desses 4 anos, né, politicagem barata por parte da oposição dentro da Câmara, né, e então, se Deus quiser, não vai acontecer isso daqui para frente, porque nós vamos ter um trabalho alinhado com o nosso grupo dentro da Câmara, né, e serão mais 4 anos de muito trabalho, de muito progresso, de muita melhoria de vida e de muitas coisas boas para o nosso município. Só tenho a agradecer a todos os ipueirenses, mais uma vez agradecer a vocês pelo convite. Faltou me colocar comando, sempre à disposição. Qual é o comando? O comando foi esse. Aí Só foi? Agradecimento. os agradecimentos. Valeu, Júnior. Cara, muito obrigado mesmo, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. As portas estão Beleza, abertas obrigado. aqui Valeu, meu irmão. no nosso podcast Fala Comandante. E certamente você de Ipueiras, você tem que pelo menos seguir Cidade esse podcast. maravilhosa. Olha, depois nós vamos fazer uma pesquisa e saber quantos seguidores tem de Ipueiras, porque a maioria de Ipueiras tem que seguir tanto no Instagram, podcast Fala Comandante, como também o nosso YouTube. Podcast Fala Comandante, Fala Comandante Podcast, sempre me confundo. Podcast porque Fala um é de um Comandante. jeito e outro é Não, do outro. o Instagram, Fala Comandante Podcast. E o YouTube, Podcast Fala Comandante. Viu? É porque é Tá invertido. certo. Então, no Instagram é Fala Comandante Podcast. Não podemos deixar de falar da nossa patrocinadora, a Associação das Praças Militares do Estado de Ceará, a melhor entidade representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste. Tem o @ do Instagram, @AspraCEOficial, e o meu que é @SargentoBoy190. Qual é o teu? Moreira Repórter. Certo. Muito obrigado a todos vocês da TV Metrópole
pela audiência e você que está aí no nosso YouTube assistindo até agora. Muito obrigado. Não deixe de compartilhar para outras tantas pessoas que gostam desse tema que, por acaso, de vez em quando acontece aqui, que é sobre política. Política que é muito importante nas nossas vidas. Muito obrigado e até a próxima. Minha continência e meu respeito.